se lhe disséssemos que suas doações ao Vaticano estão sendo usadas para mais do que apenas causas de caridade, o dinheiro que você doou como um católico devoto pode ter sido canalizado para investimentos secretos, propriedades luxuosas e até negócios corruptos. Esta é a verdade oculta por trás do império financeiro do Vaticano. Você ficará chocado ao saber que o Vaticano enfrentou inúmeras controvérsias e escândalos ao longo dos anos, expondo o lado obscuro de seu poder financeiro. Então, vamos revelar os segredos ocultos que você não encontrará nos livros de história convencionais. A Igreja Católica sempre foi uma instituição poderosa e influente, mas todos ficaram chocados ao saber que o Vaticano possui mais de 5.000 igrejas e enormes propriedades de investimento ao redor. Isso é uma questão de preocupação para todos os católicos, já que a Igreja sempre pediu doações e contribuições para apoiar seu trabalho. Portanto, eles precisam saber para onde seu dinheiro está realmente indo. Além das doações, o Vaticano tinha outra estratégia secreta que ajudou a crescer financeiramente: venda de indulgências. Este conceito do século século era uma prática em que os fiéis podiam comprar um pedaço de papel, essencialmente um recibo, prometendo que Deus ignoraria qualquer punição terrena por seus pecados. Era uma maneira de a Igreja arrecadar grandes fundos enquanto apelava ao desejo das pessoas por perdão. Esta transação aparentemente simples abriu as portas para uma vasta fonte de renda e contribuiu para o impressionante império financeiro do Vaticano. Mas eles não sabiam que essa estratégia eventualmente sairia de controle. O final do século XVIII foi como um inferno para a Europa, e vendo a Europa em caos, um homem chamado Napoleão Bonaparte surgiu para tirar proveito. Subindo ao poder após a Revolução, Napoleão reconheceu a vantagem estratégica de controlar o papado no continente. Em 1798, suas ambições levaram à invasão de Roma, onde as forças francesas declararam a República Romana, efetivamente extinguindo o governo papal secular sobre a cidade. Com a morte do Papa Pio VI, em 29 de agosto de 1799, e a queda do Vaticano, a Igreja Católica Romana estava à beira do colapso. Os problemas que se seguiram às guerras napoleônicas e à restauração dos estados papais na década de 1830 pouco fizeram para aliviar as dificuldades financeiras do Vaticano. Surpreendentemente, a Igreja buscou assistência da influente dinastia bancária Rothschild, conhecida por sua proeminência nas finanças internacionais. Quando Gregório XVI ascendeu ao papado em 1831, ele entendeu que sem apoio financeiro imediato, a Igreja não poderia sobreviver. Pela primeira vez em sua história, o Vaticano recorreu a James de Rothschild, o chefe da filial da família em Paris, que se tornou o banqueiro da Igreja. Outro capítulo da saga financeira do Vaticano se desenrolou quando ele recorreu ao óbolo de São Pedro, uma tradição enraizada na Inglaterra que remonta ao século VIII. Este imposto anual, conhecido como Romesco, era arrecadado por reis anglo-saxões para apoiar o Papa. No entanto, à medida que as necessidades da Igreja cresciam, ela buscava mais fontes de renda. Logo, o Vaticano começou a vender títulos aos fiéis, permitindo que indivíduos emprestassem dinheiro com a promessa de reembolso. Devido à evolução dos mercados de capitais, o Banco do Vaticano diversificou seus ativos, fazendo investimentos estratégicos em imóveis por toda Roma e fortemente nas ações do Banco de Roma. Isso se mostrou lucrativo, já que a Igreja obteve retornos massivos. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial impediu as pessoas de doar para a Igreja, o que novamente causou uma tensão financeira significativa. Reconhecendo a importância do Vaticano como aliado, a Alemanha canalizou dinheiro através de bancos suíços, disfarçado como óbolo de São Pedro, para ajudar a estabilizar as finanças da Igreja. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha também contribuiu com dinheiro de um fundo secreto de propaganda, enquanto a Áustria ofereceu apoio encoberto ao Papa Bento. Essa situação iluminou o Vaticano como um participante perfeito em operações financeiras secretas. Para gerenciar seu crescente império financeiro, o Vaticano contratou Bernardino Nogara, um católico e engenheiro experiente, e as coisas voltaram ao rumo certo. Então, em 1929, a Itália e o Vaticano firmaram o Pacto de Latrão, estabelecendo a cidade do Vaticano como um estado independente
completamente governado pelo Papa. Este acordo fez com que o governo italiano pagasse à Santa Sé 750 milhões de liras em dinheiro e 1 bilhão de liras em títulos. Reconhecendo a necessidade de uma gestão financeira rápida, o Papa Pio X nomeou Bernardino Nogara. Logo após assumir o cargo, Nogara enfrentou seu maior desafio quando a Grande Depressão atingiu a Europa, causando uma queda de 30% nos ativos do Vaticano. Com o peso da estabilidade financeira da instituição sobre seus ombros, Nogara teve que tomar decisões decisivas, incluindo declarar 1933 como um ano santo para estimular doações e investir estrategicamente em ouro para se proteger contra mais declínios. Isso o tornou uma das figuras mais influentes na história financeira do Vaticano. Nogara percebe que o Vaticano precisa de seu próprio banco para garantir que as operações financeiras possam ser realizadas em segredo e sem transparência. Em 27 de junho de 1942, o Vaticano estabeleceu o Istituto per le Opere di Religione, ou Banco do Vaticano, que estava isento de divulgar suas atividades financeiras, pagar impostos ou mostrar lucros. Em 1945, quando os oficiais nazistas começaram a sentir a derrota, eles procuraram o Banco do Vaticano para facilitar a movimentação de aproximadamente 598 milhões de dólares em ouro roubado, com cerca de 200 milhões de francos suíços canalizados através do banco e possivelmente enviados para a América do Sul. Após a guerra, a Igreja lucrou significativamente com a venda de terras para a Itália, em preparação para as Olimpíadas de Verão de 1956. À medida que o Banco do Vaticano expandia seu alcance financeiro, ele contratou Michele Sindona, um negociante financeiro que poderia otimizar as operações e maximizar os lucros. Em 1959, quando o futuro Papa João XXIII precisou arrecadar fundos para um lar de aposentados, ele recorreu a Sindona, que conseguiu arrecadar 2 milhões de dólares em apenas um dia. Durante esse período, o cardeal Paul Marcinkus foi promovido a presidente do Banco do Vaticano, melhorando ainda mais suas operações financeiras globais. Então, uma nova pessoa chamada Roberto Calvi entrou em cena. Ele pertencia a uma família de banqueiros, e seu pai também era banqueiro. Em 1960, enquanto trabalhava no Banco Ambrosiano, Calvi teve um avanço significativo quando foi apresentado a Paul Marcinkus por Michele Sindona. Marcinkus enfrentou críticas por sua falta de expertise financeira e acreditava que precisava empreender iniciativas ousadas para compensar isso. Calvi parecia ser o parceiro perfeito para ajudá-lo a alcançar essas ambições. Ao contrário de Bernardino Nogara, Marcinkus teve dificuldades com as complexidades das finanças internacionais, levando alguns a sentirem que sua ingenuidade financeira o tornava suscetível à manipulação por Calvi e Sindona. O Vaticano, ansioso para expandir seu alcance financeiro, recorreu a Roberto Calvi e Michele Sindona para empreendimentos mais ousados em um ambiente bancário italiano regulamentado. Para contornar essas restrições, eles estabeleceram o Cecil Penny Overseas Bank nas Bahamas, um centro para atividades financeiras mais arriscadas e lucrativas com supervisão mínima. Em poucos anos, Calvi e Sindona aumentaram muito sua riqueza. No entanto, as operações arriscadas de Sindona no mercado de câmbio levaram a enormes perdas no Franklin National Bank, que ele havia adquirido recentemente. À medida que o pânico se espalhava e os fundos eram retirados do banco, Sindona tentou fundir instituições para ocultar essas falhas, contando com um resgate do governo para proteger seus investimentos. Infelizmente para ele, o Franklin National foi declarado insolvente em um colapso histórico que acabou levando à prisão e queda de Sindona no início dos anos 1970. Isso deixou uma oportunidade massiva para Calvi surgir e assumir os ativos e as conexões de Sindona, mas adivinhe só, apesar de estar na prisão, Sindona estava pressionando Calvi para ajudá-lo com fundos. Como resultado, Calvi lhe enviou 500 mil dólares, o que é uma grande quantia, mas Sindona não ficou satisfeito com isso. À medida que Sindona continuava a pedir mais dinheiro, Calvi percebeu que estava em uma situação difícil. Quando Calvi disse não às demandas de Sindona, Sindona revidou contando aos repórteres sobre as contas bancárias secretas de Calvi na Suíça. Isso levou a uma intensa atenção pública e problemas legais
legais para Calvi. Nos 3 anos seguintes, ele enfrentou muitas dificuldades à medida que a pressão desses problemas crescia, fazendo com que seu outrora bem-sucedido império empresarial começasse a desmoronar lentamente. Em 1982, Roberto Calvi reconheceu que seus planos de ganhar dinheiro não estavam mais funcionando. Com as autoridades se aproximando, um contrabandista italiano o ajudou a escapar durante a noite para a Áustria. Por dias, ele lutou entre cidades, vivendo nas sombras, até que finalmente conseguiu pegar um voo privado para Londres. Parece uma fuga bem-sucedida, certo? Isso é o que Calvi pensou. No entanto, ele não tinha ideia de que seus problemas estavam longe de acabar. Apenas alguns dias depois, a notícia estourou que Roberto Calvi, envolvido em um enorme escândalo de fraude bancária de 790 milhões de dólares, foi encontrado enforcado na ponte Blackfriars sobre o rio Tâmisa. Com a morte chocante de Calvi, o Vaticano enfrentou uma pressão crescente para lidar com as consequências de seu envolvimento com ele. Publicamente, a Igreja admitiu que trabalhar com Calvi foi um grande erro, mas insistiu que não tinha ligação com sua morte. Para ajudar a diminuir o escândalo, o Vaticano concordou em pagar um grande acordo de 244 milhões de dólares relacionado ao Banco Ambrosiano. Apesar desse esforço, a Igreja enfrentou sérios problemas, pois os católicos em todo o mundo reduziram suas doações. Essa diminuição no apoio resultou em um déficit orçamentário para a Igreja durante os anos de 1984 a 1985. Enquanto isso, Sindona, ainda lidando com as consequências de suas escolhas passadas, resistia a ser enviado de volta à Itália. Ele sabia que voltar poderia ser perigoso e possivelmente mortal para ele. Eventualmente, em 30 de março de 1985, as autoridades italianas conseguiram trazê-lo de volta. Infelizmente para Sindona, seus piores medos se tornaram realidade quando ele morreu de envenenamento por cianeto em um hospital em Voghera. Este fim trágico deixou para trás um legado complicado, ligado à corrupção nas finanças e na política da Itália. Nos anos 1990, o Banco do Vaticano se viu enfrentando alegações generalizadas de corrupção e má gestão financeira. Após a aposentadoria do cardeal Paul Marcinkus, a Igreja contratou Angelo Caloia, um banqueiro respeitado, comprometido com finanças éticas. No entanto, Caloia enfrentou resistência interna ao tentar implementar as reformas necessárias, enquanto o banco continuava a ser desafiado por contas secretas e questões legais de alto perfil. Enquanto a Igreja estava focada em reestruturar suas finanças, uma crise muito maior eclodiu em 2002, quando a equipe Spotlight do Boston Globe expôs um padrão de abuso sexual por parte de padres e os esforços da Igreja para encobri-lo. Este escândalo abalou a fé dos católicos em todo o mundo, levando a problemas financeiros, com muitas dioceses declarando falência ou liquidando ativos para cobrir custos legais. Com a morte do Papa João Paulo II, em 2005, o cardeal Joseph Ratzinger ascendeu ao papado como Bento XVI. Durante tempos conturbados, ele buscou maior transparência dentro do Banco do Vaticano e tomou medidas para enfrentar a crise de abuso sexual do clero. No entanto, devido a escândalos contínuos, o Vaticano sofreu um embaraço significativo em 2012, quando o mordomo do Papa Bento vazou documentos confidenciais revelando corrupção interna e conflitos. A reputação do Vaticano sofreu outro golpe quando os Edelmiro Biriwara o listaram como uma preocupação para a lavagem de dinheiro. O mundo inteiro ficou chocado quando o Papa Bento anunciou sua renúncia, levando à eleição de Jorge Mário Bergoglio, que se tornou o Papa Francisco. Em 2024, com o Papa Francisco liderando o caminho, o Banco do Vaticano está fazendo melhorias significativas na transparência financeira, compartilhando regularmente seus relatórios financeiros anuais. Essa abordagem honesta ajuda a construir confiança com o público e outros grupos influentes. Ao mesmo tempo, enquanto a Europa e a América têm menos padres, a África e a Ásia estão vendo um aumento em seu número. Essa mudança mostra uma mudança nos centros de fé e influência nessas partes do mundo. Então, esta foi a história oculta do império financeiro do Vaticano, repleta de corrupção, escândalo e queda. Embora possa parecer um passado distante, os efeitos desses eventos ainda são sentidos nos dias de hoje. Deixe-nos saber nos comentários o que você pensa sobre este lado oculto do Vaticano e seu impacto na Igreja Católica. Adeus.